Enquanto você não mudar, a mensagem também não vai mudar. Enquanto você não mudar, Deus não vai deixar de pesar a mão. Pastor, o que é isso? Misericórdia. Isso é misericórdia, pastor? É, porque Ele prefere te ferir do que te perder. Isso é graça, isso é favor. E enquanto Ele te pressiona, Ele está dizendo: ou você desce ou eu te derrubo, ou você se humilha ou eu te quebro. Ah, mas por que tem fulano que peca, mente, xinga, transgride, desonra e não acontece nada? Eu não tenho compromisso com eles, eu tenho com você. Seja bem-vindo, firmado na palavra de Deus. A mensagem já vai começar. Prepare seu coração. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Do Senhor Jesus. Como é bom cultuar a Jesus. Melhor ainda numa igreja pentecostal. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. 17, por favor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta, ou a gente vai acompanhando aqui. Por favor, tome o seu assento. Eu quero expressar a minha gratidão por estar de volta a esta casa, para reunido com vocês poder cultuar a Jesus. Irmãos, ouvi e vi o texto base da festa de vocês, do tema sobre o qual vocês oram para que o Espírito de Deus fale aos vossos corações. E a oração de Davi no Salmo 51, Deus a fez arder em meu coração para transmitir a palavra dele ao seu coração. Desejo que o Espírito me dê graça para que essa mensagem seja concluída de forma cristocêntrica, para que possamos saltar a ponte do tempo e da experiência pessoal de Davi e chegar até a nossa realidade. O pano de fundo deste salmo está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, quando no versículo 2, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi exerceu o ministério profético. Pedro disse em Atos 2 que Davi profetizou. Davi era um homem de oração. Em um dos seus salmos ele disse que ele clamaria a Deus 3 vezes ao dia. Davi era rei, Davi era juiz, Davi era guerreiro. Mas de repente, em um dia, Davi disse, como eu ouço lá em Goiânia, toda vez que eu ouço, eu dou risada, porque os goianos dizem assim: hoje eu vou curtir preguiça. Então teve um dia que Davi disse: hoje eu quero curtir preguiça. E é complicado para o crente curtir preguiça. É complicado para o crente ficar sem nada fazer. O diabo, ele a todo tempo, como disse Paulo, somos entregues à morte todo o dia. O diabo a todo o tempo projeta derrubar-nos. A Bíblia diz que após a tentação de Jesus no deserto, o diabo o deixou até o momento oportuno. A sabedoria popular diz que mente vazia, isso mesmo, oficina do capeta. Davi disse: hoje eu não vou fazer nada, mas enquanto seu corpo nada faz,
o seu olhar trabalha e a mente do homem trabalha a partir do seu olhar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando ele diz, tenho nada para fazer, ele tinha algo a fazer: vigiar, ou cumprir aquilo que ele disse em um dos seus salmos, que 3 vezes ao dia oraria. Cada vez que você se afastar da oração, você se aproximará do pecado. Quem mais ora, peca menos. Quem mais peca, ora menos. Davi disse, não tenho nada para fazer. Ergueu os olhos e viu uma mulher formosa. Ele viu uma mulher formosa, ela estava banhando, como diz o goiano, apesar de eu ser baiano. Ela estava tomando banho, como diz a gente na Bahia. Os baianos são mais bíblicos, viu, amor? Você é goiana, amor? Você é goiana, é o capítulo 11. Eu sou baiano e vocês dizem banhar, mas o texto diz tomando banho, igual a gente fala na Bahia. Davi então desejou aquela mulher no seu coração e enviou mensageiros que a trouxessem. Eu preguei essa mensagem nos Gideões Missionários e eu falei naquela noite que esse pecado de Davi foi projetado através de mensagens enviadas. Perceba como a Bíblia é atual. A Bíblia diz no versículo 3 que ele manda a primeira mensagem, versículo 4 ele manda uma outra mensagem, versículo 6 ele manda uma outra mensagem, versículo 14 ele manda outra mensagem, e assim a queda de Davi vai sendo projetada por aquilo que ele escreve. A semelhança do tempo em que vivemos, quando através da tecnologia, através das facilidades, usamos as redes sociais e certos aplicativos que nos afastam de quem está perto, para tentarmos nos aproximar de quem está longe, e desse modo projetamos pecar, projetamos desonrar nossa família, desonrar ministérios, desonrar Deus. E às vezes a maioria dentre nós pensa que porque aquela intenção foi projetada no secreto, ninguém viu. Porém, aquilo que começa com o olhar de Davi, no versículo 2, Davi viu, se conclui então no versículo 27, estava meditando ali com a minha esposa, a conclusão do capítulo 11. No capítulo 11, versículo 2, o texto inicia com o olhar de Davi, mas termina com o olhar de Deus. Enquanto o texto diz assim no versículo 2, Davi viu que a mulher era formosa, e ele faz toda a sua projeção de adulterar, quebrar os mandamentos do Senhor. O versículo 27, que é o último verso do capítulo 11, termina com o olhar de Deus dizendo assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Começou agradando os olhos dele, e a história termina dizendo que não agradou o olhar de Deus. Deus viu que o que Davi fez foi mal. Deus envia Natã no capítulo 12 a repreendê-lo. 1 ano a 1 ano e meio Davi ficou sem confessar o seu pecado, e enquanto isso seus ossos doíam, enquanto isso seu corpo era enfraquecido. Nem toda doença é resultado de pecado. Pior, todo pecado é uma doença, e se não houver confissão, um dia, a Bíblia diz, seu pecado te achará. Mas em sua graça, Deus enviou o profeta a Davi. Davi reconhece o seu erro diante do profeta, e o profeta conclui com a seguinte mensagem a Davi: o Senhor te perdoou, você não morrerá. O salário do pecado é a morte,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus disse desde o jardim que no dia que o homem pecasse, ele morreria. O pecado gera a morte espiritual, que é o distanciamento do homem de Deus, assim como a morte é a separação da alma da vida. A morte espiritual é a separação do homem da vida de Deus. Só que depois do encontro de Natã com Davi, Davi ainda tem dificuldade para se auto-perdoar. Davi ainda sente que seu pecado foi horroroso. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pecado de um líder é líder de pecados. Então Davi, como é líder, Davi, pelos privilégios que Deus lhe havia concedido, ele ainda se sente no fundo do poço. Apesar do profeta lhe ter dito, Deus lhe perdoou, ele ainda não se sente perdoado. Motivo esse é que o faz escrever o Salmo 51. Ouso afirmar que se você estuda os pecados de Davi e os pecados de Saul, aparentemente, rapidamente, tu dirás: eu preferiria Saul. Por quê? Primeiro, a quantidade de pecados citados é menos. Porém, antes que você pense assim, entenda que não há no rei Saul um quebrantamento como há em Davi. O rei Saul consegue reinar sem a presença, porque o mais importante para ele é o trono. Davi não. Davi abre mão do trono, se humilha diante de Deus, vai orar, jejuar e pedir graça mais uma vez. Davi é o homem cujos pecados são mais citados na Bíblia. Não há homem perfeito na Bíblia além de Cristo. Davi é o homem cujos pecados são mais revelados. Davi é o homem cujos pecados são mostrados a todas as gerações. Estão registrados. E detalhe, pasmem, não sei se na sua Bíblia está assim, mas o título do Salmo 51 é assim: ao mestre de canto. O Salmo 51 é endereçado. Ele é o remetente e há um destinatário, ao mestre de canto, que normalmente na congregação era o líder que conduzia o louvor entre os levitas, aqueles que faziam parte da liderança do canto congregacional. O que Davi está dizendo não é para ocultar. Eu caí, eu pequei, eu quebrei princípios, por isso fui quebrado. Sou totalmente dependente. Sou rei e tenho trono. Sou rei e tenho coroa. Fui escolhido segundo o coração dele. Ele sente lá, eu sinto aqui. Ele projeta lá, eu sinto aqui. Dentre os meus irmãos, mais capazes do que eu fui o escolhido. Porém o Salmo 51 é Davi dizendo: cantem e digam que eu sou um homem falho, dependente da graça. Cantem, escrevam, façam poesias, reflitam que apesar de todo o meu aparato e riqueza, fama, sucesso, eu sou o Salmo 51. Por isso começa assim: compadece-te de mim. Verso 2 é ele falando com Deus: me lava. 3, eu conheço minhas transgressões. 4, eu pequei contra ti. Fiz o que é mal. Não era, não será, é mal.
Davi está dizendo: não mudou. O que era pecado ainda é. Pequei há 2 anos atrás, mas ainda hoje eu sinto que o que eu fiz é mal aos olhos de Deus. Por isso que o texto é escrito, porque o que se escreve se eterniza. E cada vez que você medita nas escrituras sagradas, Paulo diz: primeiro, o que foi escrito para aviso nosso, edificação nossa, consolação nossa. Então, cada vez que você abre o Salmo 51, entenda: o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus, é mal aos olhos de Deus. Apesar das renovações das culturas, apesar das inovações humanas, apesar do que os homens falem, pensam ou dizem, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que viver na prática do pecado te faz, não, evidencia que você é filho do diabo, então viver na prática do pecado evidencia que você é filho do diabo. E quem escreveu isso foi o apóstolo do amor, João. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi está dizendo: lembrem disso, mas também se lembrem, Ele é misericordioso. Porque se Ele não fosse, eu não clamaria pelas multidões das misericórdias dEle. Ele é restaurador, porque se Ele não fosse, eu não pediria que Ele renovasse em mim um espírito inabalável. Então, o que há nesse salmo para a nossa edificação? Primeiro, os pedidos de um transgressor, os pedidos de um pecador. O primeiro pedido está no verso 1: compadece-te de mim. Compadecer, tenha compaixão. Ter compaixão é: sinta a minha agonia. Compaixão é: se coloque no meu lugar. Veja como eu me sinto longe de ti. E Deus se compadeceu tanto, não apenas de Davi, mas de todos nós, que em Cristo Ele veio e se colocou em nosso lugar. Na cruz, Jesus sentiu o horror do pecado que sentimos no corpo. Na cruz, Jesus sentiu o distanciamento que o pecado causa entre o homem e Deus. Então Jesus na cruz sentiu o seu presente. Na cruz, Jesus também sentiu o inferno. Porque o inferno, além de terrível, é a total ausência de Deus, total ausência do bem. Então na cruz, Ele se compadeceu tanto que tomou o nosso lugar. Não apenas sentiu nossas fraquezas, que é um dos significados de compaixão, mas se colocou em nosso lugar. A morte que era nossa, Ele tomou, para que a vida que é dele seja transmitida a nós. O que isso quer dizer? É que você pode olhar para Gênesis 3 e dizer: problema de Adão, que culpa eu tenho para herdar a culpabilidade de Adão, se eu não estava no jardim? Aí você se ensoberbece: isso é culpa dele. Mas quando você olha para a cruz, quando os salvos olham para a cruz, eles se humilham e dizem: o problema era meu, e eu não estava na cruz, mas mesmo assim eu herdei a vida eterna pelo preço que Ele pagou na cruz. Os pedidos de Davi só podem ser totalmente atendidos de modo completo em Cristo. O segundo pedido dele está no verso 1 ainda, perdão. Apaga as minhas transgressões. Apaga. Tira a mancha. Tira essa marca. Pode ser que lembrem sempre, mas a pior marca é na minha mente, é em eu não conseguir pregar, é no fato de eu não conseguir adorar. Tira essa mancha, porque tu és santo. Tira essa marca,
apaga, pois eu escrevi, são minhas transgressões. O Senhor não escreveu nenhum pecado para que eu cometesse. Eu escrevi, eu manchei, eu borrei o desenho. Mas a sua graça é tão imensa que eu escrevo torto, eu projeto tudo bagunçado, e o Senhor vem e apaga o meu desenho torto, apaga a minha projeção torta, apaga. Verso 2: lava-me. Eu me afundei demais na lama, eu não consigo me lavar, eu não consigo me libertar do peso da consciência, eu não consigo tirar de sobre mim a mancha. Então me lava. O outro pedido de Davi, verso 7: purifica-me com isopo. Me ajude e diga isopo. Pastor, o que é o isopo? Eu fui pesquisar. Uma plantinha, e a Bíblia diz que sobre ela Salomão fez poesia. Uma planta mínima que crescia nos pés das muralhas. Para algumas pessoas eram como pragas. Tira isso, arranca isso, tira isso. Só que onde o isopo na Bíblia é usado para gerar purificação cerimonial, é isso que está na mente de Davi. É a cultura, é o meio em que ele vive. E ele diz no verso 7: me purifica com isopo. Ou seja, Êxodo 12, Deus diz: com o isopo, a plantinha, marcarás os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E o destruidor, na casa marcada com sangue pelo isopo, nessa casa o anjo da morte não entra. Davi ainda teme que o juízo, morte, chegue em sua casa. E ele diz: põe aqui a marca do sangue, põe aqui outra marca, apaga a marca do pecado e declara no mundo espiritual que eu fui tocado por um sacerdote. Porque nas regras cerimoniais, Levítico 14, só o sacerdote pegava o isopo, mergulhava no sangue, chegava diante de um ex-leproso e aspergia sobre ele sangue de uma vítima inocente. Eu creio que Davi já enxergava que um dia haveria uma marca, haveria uma identificação, haveria um preço pago de uma vítima inocente, que geraria livramento para aqueles que são, ou que seriam no tempo de Davi, olhando para o futuro, escravos do pecado. Davi primeiro, quem sabe ele se sente uma casa cujo destruidor ameaça, uma casa egípcia. Me tornei uma casa egípcia. Mas se tiver a marca da sua misericórdia, pela simplicidade do sangue, eu terei livramento. Quem sabe Davi se sente um leproso, mas ele lembra que em Levítico 14 era o sacerdote que olhava para o leproso e dizia: você não está mais leproso, e a prova disso é o sangue aspergido sobre você. Davi já está entendendo que a lepra do pecado, pois o pecado é como lepra, começa prazeroso, uma coceira na pele, sabe, aquela frieira que vai gostando, vai coçando e de repente está ferindo. Sabe o comichão que começa agradando e de repente está ferindo? O pecado é como lepra, que começa prazeroso. Lembra da música, da canção do Jair Pires? O pecado não dói, não dói,
O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, porque em seu início a lepra é semelhante ao pecado, e ele é como a lepra. Começa agradável, mas termina sangrando, deteriorando o corpo por inteiro. Mas o pedido de Davi, verso 8, o pedido de um pecador arrependido, olha o que ele diz no verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele havia perdido a sensibilidade espiritual de se alegrar em Deus, de se alegrar no culto, de se alegrar com os hinos que glorificam a Deus. Irmão, quem está na prática do pecado, o hino congregacional não o faz levantar-se para louvar. A pregação bíblica cristocêntrica doutrinária não lhe edifica, ao contrário, o incomoda. E Davi diz: eu perdi a sensibilidade. A lepra evoluiu, me faz ouvir júbilo, me faz ouvir alegria. Eu quero ouvir e ser edificado pelas canções que te glorificam. Eu quero que os ossos que o Senhor esmagou, eu quero que a minha estrutura interna, que foi quebrada pelo seu juízo, porque enquanto eu ocultava o meu pecado, o Senhor me empurrava, me pressionava, e eu dizia: tá tudo bem, e era Deus me apertando. Eu dizia: eu tô de boa, é nós na fita, e Deus me apertando. E eu não gostava da mensagem dura. A mensagem dura vinha, e eu digo: esse pregador se acha. A mensagem dura vem, ele se sente mais santo que os outros. O hino vem, esse tipo de música não me agrada. E mesmo assim Deus vai pressionando, porque enquanto você não mudar, a mensagem também não vai mudar. Enquanto você não mudar, Deus não vai deixar de pesar a mão. Pastor, o que é isso? Misericórdia. Isso é misericórdia, pastor? É, porque ele prefere te ferir do que te perder. Isso é graça, isso é favor. E enquanto ele te pressiona, ele está dizendo: ou você desce ou eu te derrubo, ou você se humilha ou eu te quebro. Ah, mas por que tem fulano que peca, mente, xinga, transgride, desonra e não acontece nada? Eu não tenho compromisso com eles, eu tenho com você. Eu quero ouvir sua voz. Destrava os meus ouvidos, Deus. Alarga meu coração, Deus. No 9 ele pede: para de enxergar meus pecados, para de ficar abrindo o livro das minhas obras, porque aí tem pecado, aí tem mentira, aí tem hipocrisia, aí tem desejos ilícitos, aí tem vingança. Para de olhar para isso. Faz o seguinte: ao invés de ficar olhando o livro dos meus pecados, Deus, apaga, deixa a página em branco, apaga. E o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus tem esse poder. Apaga todas.